galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. As maiores tragédias mundiais de 1900, caraca, de 1900 até hoje. Mano, É de quem? É de qual canal? é do Nerd Show, galera. Nerd Show. Ó, Do 1900 até hoje é muito tempo, muita coisa acontece em um ano. É muita coisa, muita coisa. Cara, são duas guerras. Cara, mano, o século XX foi duas guerras, atentados, doença pra caraca, não sei o que. Verdade. Mano, é muita. Mano. E até hoje, tá? Ou seja, ainda vai ter eventos. Aham. Entendeu? Verdade, então, verdade. Cara, é Nerd Shows, é do Renate. Então vai ser maravilhoso. Let's Renate. go. Bora. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Infelizmente a gente não vive só de coisa boa, né? E ao longo da história, muitas coisas que não eram tão boas, na verdade eram bem ruins, aconteceram, né? E o engraçado é que cada época tem um evento marcante, né? Que entrou pra história e fez a gente mudar algumas ações. Então hoje a gente vai lembrar das maiores tragédias de 1900 até hoje. Nossa senhora. Tinha muita coisa, mano. 2018, esse vídeo de 2018, hein? Mas antes da gente entrar nessa história séria toda, né? Que tal se você se inscrever no canal Nerd Show, né? Porque agora tem vídeo 2 vezes na semana, fica mais fácil você lembrar. Então clica nesse botão gigante vermelho aqui embaixo e badala esse sininho aí, meu filho. Porque todo vídeo você recebe a notificação no seu e-mail, no seu celular, tá? E se não receber também, você pode vir domingo 11 horas da manhã e quarta-feira 11 horas da manhã também, que tem vídeo pra você. Eu tô muito feliz que vocês estão gostando do 1900 até hoje, né? E eu quero também que vocês deem sugestões de tema. O que vocês querem ver nesse quadro, né? Então fica à vontade aí, usa os comentários, põe assim, eu queria falar sobre guerra, sobre não sei o que, tá? Então põe aí os assuntos que vocês gostariam que a gente fizesse, que vai ser bem bom. Bom, aí dito isso, vamos começar a nossa viagem no tempo até os maiores desastres de 1900 até hoje. Se você parar pra pensar, quanto mais a gente anda pra trás na história, menos gente a gente tinha no mundo. Então algumas tragédias que hoje não seriam tragédias gigantescas, né, em comparação em número de vítimas, tinham muito mais destaque, até porque a gente não tinha internet, não tinha essa propagação rápida das notícias, né? Mas em 16 de dezembro de 1900, aconteceu a tragédia do navio escola Gneisenau. O que aconteceu? O navio Gneisenau era como se fosse um navio de treinamento, um navio escola pra marinha alemã treinar tiro em alto mar, fazer alguns testes, algumas coisas. E para fazer isso, eles estavam aportados no porto de Málaga, na Espanha, né? Eles já estavam lá há mais de um mês, só que um determinado dia que eles iam sair para treinar, a previsão do tempo naquela época errou e aconteceu um grande temporal em alto mar, que fez com que esse navio afundasse no meio do oceano. Foi uma tragédia bem séria na época, né? Que matou 41 pessoas de 460 tripulantes. E inclusive essa tragédia no porto de Málaga, né, é lembrada até hoje. Só que o pessoal de Málaga começou a acolher os sobreviventes desse acidente, né? Tanto é que a rainha da Espanha concedeu o título a Málaga, né, de extraordinariamente hospitaleira. Mas só esse título aí também podia dar uma televisão, né? Fralda, alguma coisa que o Gugu daria de prêmio. Mas em 1919, como um agradecimento, né, pela hospitalidade do pessoal da Espanha, a Alemanha foi lá e instalou uma ponte de ferro, né, que passava sobre o rio Guadalmeudina, como uma forma ali de selar a amizade entre os dois países. Inclusive esse acidente ficou tão famoso que alguns navios, alguns anos depois, inclusive na Segunda Guerra Mundial, foram batizados com o mesmo nome desse navio. Na década de 1910, você pode até pensar que a gente tem o Titanic, né, que afundou em 1912, foi uma tragédia terrível. Mas tem coisa pior do que isso. Como eu falei num vídeo de 10 vezes em que o mundo quase acabou, que você pode ver aqui em cima, em 1910... É uma boa sugestão, se vocês quiserem, a gente faz também. Teve um período muito tenso, mas não por causa da Primeira Guerra Mundial. Pela Primeira Guerra Mundial também, mas por causa da gripe espanhola. Você já ouviu falar nisso? Então, a gripe espanhola é aquela famosa gripe H1N1, né, que o pessoal tava conhecendo como gripe suína, mas não tem muito a ver com os porcos, né? Na verdade, eles são tão vítimas quanto a gente. Só que hoje em dia a gente tem vacina, tem prevenção, tem toda a informação, né? Nessa época, quando essa gripe chegou, não tinha. E é engraçado ela chamar gripe espanhola porque dizem os relatos que ela começou nos Estados Unidos. Ela teve o nome de gripe espanhola porque a primeira nação que deu a notícia sobre essa gripe foi a Espanha, que meio que ela não estava participando da Primeira Guerra, e vamos dizer que eles tinham mais tempo para pensar sobre isso. Por que foi tão sério? Porque foi uma grande pandemia. O que quer dizer? Que afetou o
mundo inteiro. Essa gripe afetou quase 50% da população mundial. E o número dos mortos ficou entre 50 milhões de pessoas e 100 milhões de pessoas. Então foi muita gente. E essa gripe, inclusive, matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Muita gente diz que essa gripe começou a se espalhar pelo mundo, inclusive por causa da guerra. Primeiro, porque os soldados ficaram todos juntos ali nas trincheiras. Primeiro que ali, vários soldados começaram a morrer e quando um morre, né, já que eles estão sempre juntos, começam a afetar todo mundo. E segundo, porque os exércitos iam para os campos de batalha e voltavam para os países nativos. Então isso tinha um problema porque eles traziam esse vírus com eles. Então como foi essa gripe, a gente pode falar que é o maior desastre, né, na década de 1910, contando a Primeira Guerra Mundial. Vamos começar 1920 citando a manchete do desastre que a gente tem que falar, porque isso saiu no jornal O Globo. Cobriu a manhã gloriosa de hoje o luto do maior desastre da aeronáutica brasileira. Saiu em 3 de dezembro de 1928, que foi uma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, que é a queda do hidroavião da Condor Syndicate. O que estava acontecendo? Eu falei sobre a história do Santos Dumont, inclusive o vídeo está aparecendo aqui em cima sobre os inventores, né? Santos Dumont fez muito sucesso na Europa e principalmente na França. E sempre que ele voltava para o Brasil, ele era recebido com uma festa danada, porque ele era como se fosse um herói nacional. Quando ele estava voltando para o Brasil em 1928 de navio, alguns amigos dele tiveram a ideia para saudar essa volta triunfal dele, né? Eles entraram no avião e queriam sobrevoar esse navio para jogar pétalas de rosas, né? Para saudar que o Santos Dumont estava chegando aqui no Rio de Janeiro. Mas só que esse avião teve algumas complicações e caiu perto da Ilha das Cobras, né? E matou 14 pessoas entre a tripulação e os passageiros. E meio que isso tirou o clima das comemorações ali do retorno do Santos Dumont e a festa cancelada. O que aconteceu? Foram contratados 2 aviões para fazer essa saudação pro Santos Dumont. É até estranho porque um avião que caiu, né, no negócio do Santos Dumont é complicado. Mas acabou que eles não combinaram direito a trajetória que os dois iam ter, e eles acabaram na mesma trajetória. Então eles tiveram que fazer algumas manobras mais bruscas assim, e um desses aviões não aguentou fazer isso e caiu no mar e teve esse acidente. Aí depois que o Santos Dumont desembarcou e ficou sabendo da coisa toda, né, ele que era uma pessoa, dizem que era muito humilde, participou das buscas, do sepultamento das pessoas e de toda essa operação normal para quando tem um acidente. Agora, esse é muito estranho e é uma coisa... presta atenção. Entre 1932 e, vamos dizer, até 1933, aconteceu um genocídio em massa que ficou conhecido como o Holodomor. Você já ouviu falar nisso? Pois é. O negócio da fome, né, na Rússia? Não lembro. Esse assunto é muito polêmico, velho. Todo mundo fala que esse assunto é muito polêmico, que foi, não é que foi inventado, mas alguém fala que o governo quis falar que foi assim, mas na verdade não era assim. Eu sinceramente não sei de nada, mas se você puder explicar melhor mas é que acho que ele vai explicar aí, né? Mas se você quiser explicar melhor aqui, tem muitas pessoas que assistem no nosso canal, historiadores, pesquisadores, você quer... Mano, o campo dos comentários é democrático, é livre, mano. Na verdade é porque não é tão divulgado assim. Peraí, livre com respeito, tá? Mas é um negócio muito triste que aconteceu. Então, o Holodomor é uma coisa meio controversa, né? Porque muita gente fala que foi um programa de reorganização das terras soviéticas do plantio que deu errado e matou mais de 12 milhões de pessoas. Essa versão fala que o Stalin sabia que era um projeto meio fadado ao fracasso, mas que ele continuou mesmo assim. Mas o que aconteceu? Você sabe que a União Soviética é comunista, né? E qual que é o preceito básico que eles tentaram fazer? Diz uma versão que eles tentaram fazer como se fosse uma reforma agrária, mas não é uma reforma agrária. Eles tomavam as terras de todo mundo para reorganizar isso de forma que o governo controlasse tudo. E o principal objetivo deles era fornecer alimento para sustentar o exército deles. Só que nessa história, muita gente morreu por causa de inanição. Você sabe o que é inanição? Eles ficaram sem comida. Então, 12 milhões de pessoas morreram por causa disso. Direta ou indiretamente, né? Porque tinha muita gente que era contra esse regime e começou a guerra mesmo, né? Guerrear contra os outros até por causa de comida. Tinha muita gente também que perdeu as terras e começou a saquear. E foi uma guerra generalizada por causa de comida. Mas quem mais sofreu com isso nessa época foi a Ucrânia, né? Que nessa época fazia parte da União Soviética. E o Holodomor vem de um termo ucraniano, né? Que quer dizer matar pela fome. A outra versão fala que não foi uma coisa de... sem pensar, entendeu? Foi uma coisa programada pra matar os inimigos do governo pela fome, porque tirar o alimento deles. Mas só pra gente ter uma ideia do que acontece com uma pessoa que para de comer, teoricamente em 3 dias já começa o processo de autofagia. Se você não sabe o que é autofagia, por exemplo, auto é de nós mesmos, né? Não é de carro, não. Autofagia quer dizer comer, então é tipo a gente se consumir o que tem. Primeiro começa a consumir as gorduras e depois começa as proteínas. E mais ou menos em 10 dias o corpo entra naquele processo mais de hibernação, que começa a baixar os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, para meio que economizar energia para se manter vivo. E desde 2006 o Holodomor é reconhecido como um genocídio do povo ucraniano, que foi provocado pelo governo soviético dessa época.
Na década da Segunda Guerra Mundial, acho que não tem nada que superasse isso, né? Mas eu vou te contar a história do cara mais sortudo do mundo, ou como eu pensei em chamar, né, o primeiro X-Men vivo. Nós vamos falar da Segunda Guerra Mundial, né? Se vocês quiserem, inclusive é uma coisa que eu gostaria de falar, se vocês quiserem um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber sobre isso, tá? Aí vocês me falam se vocês querem ou não, que eu acho que é legal, tem muita coisa pra gente falar. Tinha um projeto do governo americano que chamava Projeto Manhattan, né? E esse Projeto Manhattan que estava desenvolvendo armas nucleares. Os Estados Unidos, querendo fazer a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, falou assim, ó, gente, nós vamos ter que tacar essa bomba aqui em Hiroshima. Por quê? Eles acreditavam que, com essa destruição da cidade, o Japão ia desistir da guerra e eles seriam vitoriosos. Depois de ter o consentimento do Reino Unido por causa do Acordo de Quebec, né, que eles tinham que meio que consultar o Reino Unido para fazer uma ação, eles lançaram a primeira bomba. A primeira bomba chamava Little Boy e foi uma devastação sem precedentes, né? A cidade foi pro saco, ao redor, todo mundo começou a morrer sobre os efeitos da radiação, foi um negócio terrível. Eles lançaram essa bomba em 6 de agosto de 1945. Só que em paralelo, olha a história desse cara. Tinha um cara japonês que chamava Tsutomu Yamaguchi. Só uma coisa porque o nosso vídeo acabou de ir pro em alta. Só que o Yamaguchi estava a 3 km do Marco Zero. Se você não sabe, o Marco Zero é onde a bomba cai, assim. Então ele estava bem perto do negócio. Só que acabou que o Yamaguchi sobreviveu. Ele ficou meio ali, teve umas queimaduras, mas ele voltou para onde ele morava. Sabe onde que ele morava? Nagasaki. Pois é, meu filho. Ele voltou pra onde a segunda bomba ia explodir em 9 de agosto de 1945. E quando essa bomba explodiu, o Sr. Yamaguchi começou a procurar os outros sobreviventes da família. Então mesmo com o lado do corpo todo queimado, ele continuou procurando e sofreu toda a radiação e tudo mais. E sabe quando esse cara morreu? Em 4 de janeiro de 2010, com 93 anos. Gente, o Sr. Yamaguchi é um X-Men, tem vários documentários falando sobre... Tá ligado naquele filme do Wolverine? Wolverine Imortal? Ah, tem aquele... Aí é ele! Ele sugou o bagulho lá do Wolverine lá, velho. Se tem uma pessoa que a gente nunca achou que ia morrer, é o Sr. Yamaguchi, né? Pelo menos nessa história tão triste, a gente tiver uma história... Não, daqui a pouco eu vou procurar. O vilão... É porque ele é vilão, né? Ele é o vilão. O vilão de Wolverine Imortal é inspirado... Será? Será, velho? De repente. É pra contar de alguém que sobreviveu. Na década de 50 aconteceu um dos maiores acidentes do automobilismo mundial e aconteceu bem cedo. Até hoje tem uma prova que é credenciada pela FIA, que é a mesma organização da Fórmula 1, que são as 24 horas de Le Mans. Sabe o que é isso? É a maior prova do mundo, né? É uma corrida que dura 24 horas. E essa corrida foi inaugurada em 1923. Mas em 1955... Como assim? Não vou rir disso. É uma tragédia. É uma tragédia, não, é 24 horas, velho! Ah, tá. Eu achei que... são 24 horas de prova, né? É que eu tava rindo de dizer assim, não, da reação sua de tipo assim, 24 horas são 24 horas, tipo, não! Tá, não, porra. Ai, meu Deus. Qual é, velho? 24 horas. E essa corrida foi inaugurada em 1920. Cara, tipo assim, se eu ficar nessa posição aqui por mais de 1 hora, já é um bagulho extremamente cansativo pra mim. Não vou negar pra vocês, não. Não, mas acho que eles trocam de piloto, não é possível. Tem que trocar de piloto, pô. O cara vai... Para no pit stop, troca de pneu e piloto. O cara vai fazer uma viagem Rio até São Paulo, sei lá, 7 horas de ônibus. Tem que trocar o piloto. O piloto não, o motorista. Tem 2 motoristas porque um não vai aguentar ficar... Não vai aguentar, mano. 23. Mas em 1955 aconteceu um acidente muito grave em que várias pessoas que estavam sentadas assistindo a corrida foram mortas ou feridas. Em que várias pessoas que estavam... Eu não tenho nada a ver com isso não, gente. Sentadas assistindo a corrida foram mortas ou feridas gravemente. Então, o acidente aconteceu na 35ª volta, né? E aconteceu com os carros de 2 equipes, a Jaguar e a Mercedes. Um dos pilotos que estava na frente foi chamado pelos boxes, que é quando o carro para ali para fazer uns reparos, trocar pneu e tudo mais, só que ele não tinha visto, então ele freou bruscamente. Quando ele fez isso, deu aquele efeito de engarrafamento, porque o segundo não conseguiu frear, quase bateu nele, o terceiro não conseguiu frear e bateu na traseira de todo mundo e voou pra plateia, né? E esse carro começou a passar por cima de todo mundo, foi um acidente horrível. Tem várias imagens sobre isso, mas são imagens fortes, assim, se você quiser, você procura sobre isso, tem as imagens do acidente em si, mas eu acho que eles não tinham muita noção, assim, de que não seria tão legal filmar, porque as pessoas estão meio tortas, é meio cabuloso, né? Mas se você tiver interesse de ver, mas eu não recomendo, não.
Nesse dia foram 83 mortos e quase 100 feridos, entendeu? E o pessoal ficou meio que traumatizado com os eventos dessa época, porque foi um acidente bem feio. Isso teve até uma consequência, por quê? Porque a Mercedes foi banida das corridas por 32 anos. Por exemplo, na Fórmula 1, que é o outro evento da FIA, né? Eles voltaram a ter uma equipe própria mesmo só depois de 55 anos. Então o negócio assim foi feio e teve que ter umas compensações. No vídeo que eu contei sobre a história da Globo, que você tá vendo aqui o link aqui em cima, eu te falei que o Rio de Janeiro sofreu uma chuvarada muito grave, né? Em 1967, isso voltou a acontecer. Então o histórico de chuva no Rio de Janeiro é bem estranho, né? Porque em 2011 também teve uma chuvarada danada. Na década de 80 teve outro evento também. Mas em 23 de janeiro de 1967 teve um dos maiores desastres naturais da história do Brasil, que foi o desabamento de terra da Serra das Araras. Serra das Araras. Aqui desabou um dilúvio trágico. Imagem distante da destruição material. Desapareceu o leito de rodovia de primeira classe. Foi uma catástrofe, assim, sem precedentes, né? Dizem que uma chuva forte igual essa acontece de 350 em 350 anos, pra você ter uma ideia. Tava tendo uma obra de duplicação da Via Dutra. Pra você que não sabe, a Via Dutra é a... Tô sempre lá. principal rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. E você deve imaginar que para fazer uma duplicação de uma rodovia deve demorar bastante tempo, né? Tanto é que as pessoas se alojavam perto da avenida, montavam vamos dizer, umas mini vilas, né, dos trabalhadores para ficar lá durante o projeto. E tinha muita gente alojada no pé da Serra das Araras. O que aconteceu? Choveu tanto, a terra desceu, começou a levar tudo, a água começou a levar bastante gente. Inclusive um trajeto de 5 km dessa rodovia foi engolido pela terra, entendeu? Ele simplesmente sumiu. Tem uma estimativa que fala que existem mais ou menos 1.400 pessoas enterradas até hoje no pé da Serra das Araras. Dizem que os mortos chegaram até 1.700 pessoas. Infelizmente são corpos de pessoas que nunca vão ser achadas, né? E tem relatos de pessoas que falam que naquela região, quando vão plantar e começam a escavar o solo, eles começam a achar ossos de pessoas, entendeu? Então foi um negócio bem tenso, foi um desastre calamitoso. E agora, com certeza, vocês lembram do maior incêndio que já assolou o Brasil, né? Que foi o desastre do edifício Joelma. Você lembra? Eu lembro. O edifício Joelma, na capital paulista... Não, eu lembro porque eu vi filme. Não, a gente viu as coisas, não tem reportagem, pelo amor de Deus. É envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. Então, a história do edifício Joelma é cheia de coisas estranhas, né? Porque dizem que é uma lenda de um lugar que foi meio que amaldiçoado por causa de um assassinato, né? De um cara que matou a família inteira, enterrou naquele terreno, pôs dentro de um poço e fechou, e a polícia descobriu depois. Se você quiser mais detalhes, tem um vídeo que eu falei sobre isso também. Mas o edifício... Esse homem faz vídeo de tudo que acontece no Brasil? É o quê? Esse homem faz vídeo de tudo que acontece no Brasil? Ele fez vídeo de tudo? Tem vídeo de tudo? Todos os Tá, assuntos? pô, tá falando rápido, não entendi nada, tá falando vídeo do Brasil? Caraca, mano. Pô, eu falei, normal, mano, tu não tá entendendo, tá com sono. Tu tá com sono. O edifício Joelma é um edifício muito famoso em São Paulo até por causa dessa tragédia. Dizem que alguns fios desencapados deram origem a um incêndio que tomou o prédio inteiro e várias pessoas tiveram que se jogar lá de cima e várias pessoas morreram. Deixou mais de 187 mortos e mais de 300 feridos. O problema do incêndio num prédio é que o fogo começou a tomar as escadas e as saídas, né? Inclusive tinham pessoas que tentaram fugir pelo elevador e depois eles foram conhecidos mais tarde como as 13 almas, né? Que ficaram no cemitério, o pessoal ouve alguma coisa... É um caso muito estranho. Acabou, gente. Morreu, não tem negócio de alma, não. A alma já foi. E até hoje muita gente fala que o edifício Joelma é um dos lugares mais assombrados do mundo, né? Várias pessoas já tentaram benzer o lugar, tirar os espíritos, mas é um negócio muito estranho que deu uma impulsionada pra onda de espiritismo aqui no Brasil. Foi um negócio bem triste. É que nem eu te falei, né? Toda década tem como se fosse um desastre maior, né? Que fica como se fosse o emblema daquela década. E na década de 80 foi o naufrágio do Batomushi. Você lembra? Mais de 50 pessoas morrem no naufrágio do barco de turismo Batomushi 4 na entrada da Baía de Guanabara, no Rio. O barco, cheio de gente, ia para a festa dos fogos de artifício na praia de Copacabana. O que aconteceu? Era 31 de dezembro de 1988. E o Batomushi era um navio que foi adaptado para ser um navio de turismo. O navio que afundou era o Batomushi 4. E eles já tinham feito os testes com os outros navios, né? Tinha muita gente embarcando. Só que eles cobraram ingresso para as pessoas entrarem e passarem o Réveillon em alto mar. Mas esse navio tava meio com algumas falhas de segurança, algumas coisas meio estranhas, né? Inclusive eles fizeram um teto de 4 toneladas
toneladas, uma laje em cima do navio, que não faz sentido nenhum. E por vários motivos, esse navio afundou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Tinham 142 pessoas a bordo, né? E 55 dessas pessoas morreram. Porque quando esse barco virou, elas ficavam presas, né? Então elas não conseguiam pôr a cabeça pra fora da água, então elas afogavam. E tinham vários fatores pra isso acontecer, né? Primeiro, que o barco estava superlotado. Segundo, que o mar nesse dia estava muito revolto. Vários outros parafusos soltos, né? As borrachinhas faltando, foi o que várias pessoas falaram. Mas foi uma tragédia muito grande que até hoje as pessoas buscam na justiça pelos direitos, né? Por causa dos donos, tem uma treta danada. E é um assunto que todo mundo lembra até por causa da repercussão na época, né? Foi um assunto muito falado. Mas a partir de 1990, o pessoal começou a preocupar com algumas questões ambientais, né? Por exemplo, o buraco na camada de ozônio. Você já deve ter ouvido falar várias vezes sobre isso, nem sabe o que é. Se vocês quiserem, depois eu posso explicar pra vocês também. Você deve ter ouvido falar também do aquecimento global. Foi uma época que começou a se falar mais sobre, se preocupar mais com a emissão de gases e tudo mais. Mas uma coisa que o Jornal Nacional sempre falava era do tal do El Niño. Você lembra? Você já ouviu falar sobre isso? De um lado, tempestades destruidoras. Do outro, uma seca intensa. Essas são características típicas de um fenômeno climático conhecido na América do Sul como El Niño. Primeiro de tudo, El Niño quer dizer o menino, né? Só que em espanhol. E o El Niño é um fenômeno que ninguém sabe ao certo por que acontece, mas acontece e muda muito o clima mundial. O que acontece? Ó? Pensa no globo terrestre. Aí esse globo tem uma metade, né? E como a gente tá na América do Sul, você deve saber que de um lado tá o Oceano Atlântico e do outro o Oceano Pacífico. Tem um vento que vem dos polos e se encontra nesse meio que chamam ventos alísios. E o que tem que acontecer? Quando esses ventos se encontram, eles vão para trás. A Terra gira para um lado, os ventos vão para o outro, entendeu? É como se fosse uma propulsão da Terra para ela girar assim, ó, tipo, sacou? Só que quando esses ventos ficam muito fracos, acontece o fenômeno do El Niño. O que é isso? É o seguinte, ó, tem lá a água do Pacífico. Normalmente essa água do Pacífico que tá em cima é bem gelada. E ela é gelada porque esse vento sopra e resfria. É como se fosse um radiador do seu carro, só que é o radiador do planeta, é isso. Mas quando esse vento fica fraco, a água de cima que é soprada pra longe por causa desse vento não sai, entendeu? Então acontece um aquecimento das águas superficiais do Pacífico. Nossa senhora, agora você pode até fazer um Enem com o Netshow, né? Isso é muito Enem. E o que isso faz? Isso muda o clima do mundo. Ele fala do El Niño e a gente faz o Enem. Tá fazendo um Enem com o Netshow, né? É muito Enem. E o que isso faz? Isso muda o clima do mundo. E principalmente a gente pode perceber isso no Brasil, porque onde costuma chover fica seco e onde chove começa a secar, entendeu? E não é uma coisa muito certa esse El Niño, mas os especialistas sabem que ele acontece de 3 em 3 anos ou de 8 em 8 anos. E tem também o contrário disso, que o fenômeno chama Laninha. É quando os ventos sopram forte demais. Esses ventos alísios, né? Que parece um nome de Cavaleiros do Zodíaco. Que é o contrário, né? Esses ventos alísios ficam fortes demais e deixa a água totalmente fria. Então aí começa ao contrário, né? Aí vem chuva demais ou seca demais. E o El Niño, por exemplo, deu origem ao furacão Mitch, que gerou uma inundação danada e deixou vários mortos. Mas nos anos 2000 não tem como a gente deixar de falar do 11 de setembro, você lembra? 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. O que aconteceu? No dia 11 de setembro de 2001, 19 terroristas da Al-Qaeda, né, que é uma organização terrorista, sequestraram 4 aviões americanos. E o que eles queriam com isso? Fazer um atentado contra os Estados Unidos. Eles jogaram 2 aviões contra as torres gêmeas, né, do World Trade Center, e jogaram mais um avião no Pentágono. Presta atenção, foram mais de 3.000 mortos nesse atentado terrorista. Por isso que ele é tão grave e tem tanto significado para o povo americano. Nesse número, incluindo os 227 pessoas, né, do avião e os 19 terroristas. E isso foi horrível não só pelo atentado, mas também por causa da retaliação dos Estados Unidos, até porque nessa época era o presidente Bush, e ele tomou umas medidas bem enérgicas, assim, contra o Talibã, que era o grupo que abrigava o grupo da Al-Qaeda. E a partir disso vieram várias medidas, né? Tipo assim, eles fecharam a alfândega, que foi mais difícil de entrar nos Estados Unidos, de tirar visto. Tipo, pelo que eu andei pesquisando, cara, eles tinham sim sistemas de proteção, segurança, mas era muito mais brando. Depois disso, cara, é uns burocracia agora. É um bagulho absurdo. Tipo assim, o que tu vem fazer aqui? Eu vim viajar. Vim viajar pra aquela sala de franqueza. É um interrogatório, não sei o que. Eu nunca fui, tá? Mas é um interrogatório. Vamos pra aquela sala aí, por favor. Tira a calça e abre a bunda. Tira agora. A calça.
Pô, cara. Você tem algum parente aqui nos Estados Unidos? Você odeia esse país? Você tem algum parente com barba? Essa sua barba aí, o que quer dizer ela? Hã? O que você pretende fazer aqui? Gente, olha só, se vocês querem um bom exemplo dessa piada aqui, vê o filme Soul Plane. Eu não sei como é que é em português. É um avião rosa que o piloto é o Snoop Dogg. Pronto. Não é aperta o cinto, um voo muito louco. Acho que é um voo muito louco. Esses nomes que dão pra sessão da tarde, um voo muito louco, velho. No caso da SBT, pô. SBT? SBT que passou esse filme. Preocupação danada e até hoje tem vários resquícios dessa época. Mas só em 2011, você deve lembrar, né, que eles anunciaram a morte do Osama Bin Laden depois de uma caçada gigante, né, que durou uns 10 anos. Mas com certeza foi uma das maiores tragédias dos Estados Unidos e quem sabe até do mundo, né, porque o negócio teve feio. Mas e a nossa década, né? O que aconteceu até então que a gente possa marcar como um desastre, o maior O próximo vídeo que ele fizer sobre isso vai dar o quê? A pandemia. Desastre da década. A década não acabou, tomara que não aconteça nada pior, porque isso é ruim, né? Mas com certeza a gente lembra da barragem do Fundão. Do alto é possível ver o tamanho da área atingida. Nossa lama e mais senhora. lama, onde antes havia mata, e um vilarejo com cerca de 200 casas. Então, o rompimento da barragem do Fundão, lá em Mariana, né, é considerado o desastre industrial que causou o maior impacto ambiental da história do Brasil. Porque eles despejaram mais ou menos 62 milhões de metros cúbicos dos rejeitos, né, da usina. O que aconteceu? Quando tem a mineração em um determinado lugar, tem uma parte que não é utilizada, e esses são os rejeitos, né? E eles fazem uma barragem para conter esse material, que esse material tem várias coisas, tem vários metais, várias coisas prejudiciais. E o que talvez você não saiba é que a Samarco é um empreendimento conjunto da Vale e da BHP Billiton, que é uma empresa anglo-australiana. E tipo assim, várias tragédias juntas, né? Por exemplo, primeiro que acabou com a cidade, né? Acabou com várias... olha onde é que tá esse carro, mano. Casas de várias famílias, várias pessoas morreram, e o efeito desses rejeitos no mar, por exemplo, vai continuar por 100 anos. Você tem noção do que é isso? E segundo a prefeitura de Mariana lá, né, o pessoal fala que mais ou menos para reparar os danos das famílias vão custar mais ou menos uns 100 milhões de reais. Então nesse caminho matou gente, comprometeu água, né, contaminou o solo, contaminou lençol freático, foi um caos danado. E o pior é que o pessoal que foi afetado diretamente por esse desastre, né, até hoje está esperando uma solução. Eles criaram uma empresa para fazer um projeto urbanista para pôr a cidade em outro lugar, mas o pessoal ainda fica esperando uma solução sobre esse caso. Tem muita gente que perdeu coisas, não tem como provar. Eu vi inclusive no jornal uma pessoa falando que, tipo assim, se ele tinha vaca lá, né, uma criação de leite, de umas vacas, como é que ele vai provar que tinha? Ele perdeu o sustento, né? Então foi um negócio bem triste e tomara que pare por aí como desastre, né? Porque esse já foi ruim bastante, a gente tem que fazer as coisas melhorarem agora, né? Acho que de desastre já tá bom. É triste a gente ter que lembrar disso tudo, né? Mas é aquele esquema, um povo que não lembra da história vai tornar no futuro. Isso é o que a gente tem que pensar. E se você gostou desse vídeo, não esquece, ó, deixa o seu like aqui embaixo, porque você me ajuda demais a crescer e dominar o universo, tá? Conto com você, manda pros seus amigos, pro WhatsApp, no grupo do WhatsApp tá parado lá, manda um vídeo, entendeu? Aí o grupo vai se animar de novo. Melhor do que Bom Dia de Família, que isso aí... Não esquece de me seguir no Instagram, tá? @canal Nerd Show. Lá a gente fala sobre várias coisas, você vê os bastidores Nerd Show, um pouco sobre Nerd Show, Renato, quem é, onde vive, o que come, e come bastante, né? Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! Eu sempre ele vai fazer com os olhos assim. Uma das coisas que eu sempre falei é que os vídeos do Renate, entendeu? Você pode ter 40 minutos. Parece que tem 10. É, porque... Cara, eu adoro história. Eu já falei isso, eu adoro história. Acho que se tivesse uma faculdade que eu quisesse fazer no mundo, só por fazer, nem pra lecionar, seria história, mano. Porque, mano, tipo assim, ele conta a história muito bem, entendeu? É. Mas se ele é uma pessoa que conta a história, tipo assim... em 1900, a barragem... Aí segura. Aí Aí tá tudo assim já. Pô, pra ser professor de história, velho, tem que saber dar aula, velho. Porque história é muito bom, mas se você não souber dar aula ou contar... Você acha a história do pau-brasil interessante? Normalmente não. Mas o professor contando a história do pau-brasil, brincando ali, não sei o que. Exatamente. Pô, legal, pô, só uma coisa legal. Enfim, mais vídeos do Renate virão. Fiquem bem, deem sua sugestão aqui embaixo. Por favor. Até a próxima aí. Tchau! Get it, yeah.